O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e smartphones. As tecnologias de transmissão de celular, atualmente em uso no Brasil, contemplam dois sistemas. O primeiro deles é operado entre as frequências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA-CDMA. Já a tecnologia GSM ocupa a frequência de 1800 MHz. Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção celular sejam os mesmos para as tecnologias de transmissão TDMA-CDMA ou GSM, se o engenheiro tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, ele deverá escolher. Vamos então à nossa solução. Como foi dito, os aparelhos celulares e smartphones utilizam campos eletromagnéticos ou ondas eletromagnéticas para o seu funcionamento. O que nós devemos considerar é a intensidade do sinal nos diversos pontos da cidade, considerando o número de antenas que nós temos. Olhando agora o caso do sinal produzido por uma única antena de uma companhia de telefone celular. Essa antena, ela gera uma onda eletromagnética ou campo eletromagnético, que podemos usar como sinônimos, que é iniciado num ponto e propaga-se para todas as direções. Essa onda, ainda como uma informação adicional, é uma onda do tipo esférica. Bom, para o nosso interesse, para saber a receptividade ou o bom funcionamento do equipamento celular, nós precisamos observar a intensidade do sinal eletromagnético em cada ponto da cidade. Essa onda eletromagnética gerada no ponto aqui, onde representaria a antena emissora, ele se propaga e a intensidade do sinal depende apenas da distância entre o aparelho celular e a fonte geradora do sinal. Qualquer que seja o ponto da cidade, desde que mantida a mesma distância, a intensidade terá o mesmo valor. Seguindo então, conforme eu vou me afastando do ponto da antena geradora do sinal, a intensidade do meu sinal vai decrescendo. E ainda mais, a intensidade desse sinal decresce com o quadrado da distância. Ou seja, se eu duplico a minha distância em relação à fonte geradora, a intensidade do sinal diminui 4 vezes. Se eu triplicar a distância entre o equipamento celular e a fonte geradora do sinal eletromagnético, essa intensidade diminui 9 vezes. Vamos analisar agora as opções que nós temos para responder o problema. A opção A diz que o engenheiro deve escolher a tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de maior comprimento de onda. O comprimento de onda em nada interfere com a intensidade do sinal, que está relacionado com a potência da fonte emissora e a distância a qual o indivíduo com o aparelho celular está dessa fonte geradora. Então, a letra A não responde corretamente à nossa questão. Passando agora para o item B, que diz que o engenheiro deverá escolher a tecnologia TDMA-CDMA, pois é a que apresenta efeito Doppler mais pronunciado. Vamos entender então o que é o dito efeito Doppler. Efeito Doppler é uma mudança na frequência aparente de uma onda, pode ser eletromagnética ou mecânica, tendo em vista a velocidade relativa entre o observador, no caso o indivíduo com o aparelho celular, e a fonte geradora desse sinal. Como exemplo, para podermos compreender melhor o efeito Doppler, posso citar o caso da sirene de uma ambulância. Quando a ambulância se aproxima de nós sentimos uma variação na frequência emitida pela fonte sonora, fazendo com que o som fique mais agudo. E quando a ambulância está se afastando de nós percebemos o som tendendo a ficar mais grave. Mas, vale a observação, a frequência emitida pela fonte sonora da ambulância é a mesma. O que mudou foi a nossa frequência aparente, a frequência que nós percebemos é diferente devido a essa velocidade relativa entre a ambulância e nós, observadores, por exemplo, parados numa calçada. Esse efeito Doppler que foi citado agora foi para o caso de ondas mecânicas, para ondas sonoras. Porém, também o é aplicado para ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a luz. O efeito Doppler
foi extremamente importante para a astronomia, pois é através desse efeito que os astrônomos têm condições de avaliar se determinada galáxia, constelação, está se aproximando ou se afastando de nós. Então, a tecnologia empregada, seja ela TDMA, CDMA ou GSM, não tem nada a ver com o efeito Doppler. O efeito Doppler está relacionado com a velocidade relativa entre a fonte e o observador, fazendo então com que a opção B também seja descartada. Vamos analisar agora a opção C, que diz que o engenheiro deverá escolher a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade. Novamente, nosso interesse aqui é olhar a intensidade do sinal, que refere-se somente à distância entre o observador com o equipamento celular e a antena geradora do sinal. Porém, neste caso aqui, vou fazer um comentário extra, pois a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é constante, seja qual for a frequência, e vai ser sempre igual a 300.000 km por segundo. Fazendo uma aproximação, podemos dizer que no ar a velocidade da luz é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo, fazendo então com que, independente da tecnologia utilizada, as ondas eletromagnéticas irão se propagar com a mesma velocidade. Vamos agora analisar a opção D, que diz que o engenheiro deverá escolher qualquer uma das duas tecnologias, pois as diferenças nas frequências são compensadas pelas diferenças nos comprimentos de onda. Novamente, a observação que foi citada no item A. O comprimento de onda ou as frequências em nada interfere na qualidade do sinal recebido pelo equipamento, e sim a intensidade desse sinal. A opção D também descartada. Vamos agora analisar a última opção, que diz que o engenheiro deverá escolher qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades decaem igualmente da mesma forma, independente da frequência. Vimos que, independente da frequência, a intensidade do sinal vai diminuir dependendo somente da distância de onde está o equipamento celular e a antena geradora. Resposta correta, letra E. Questão encerrada.